Uma das qualidades que um superstar da WWE mais tem é o desenvolvimento nas promos, é a sua mic skill. Em muitos segmentos e rivalidades é necessário você saber falar muito bem, ter uma grande capacidade de improviso e conseguir passar de forma compreensível a ideia que você precisa expor. E dentre esses superstars, nem todos conseguem ter um bom desenvolvimento nesse quesito. Porém, outros conseguem sempre se sobressair com os demais. Então hoje eu trago para vocês os 5 melhores superstars em mic. Lembrando que não está em ordem de melhor, apenas os 5 que eu acho mais qualificados. Começo falando de Bray Wyatt. Bray Wyatt é simplesmente quase 100% promos. O seu personagem depende sempre de suas falas. Ele diz coisas misteriosas, às vezes fazem sentido, às vezes não. Às vezes a gente não entende no momento e só vai entender depois. Seus enigmas sempre têm um significado que na prática todos entendem depois. Quando ele tem um alvo para atacar, ele prefere antes de tudo mandar indiretas. As indiretas são tão bem montadas que na internet circulam teorias de quem Bray Wyatt está falando. Além disso, Bray Wyatt também tem costume de contar histórias em suas promos. Ele que também possui um bom improviso e às vezes sabe até mesmo falar as mesmas coisas, porém com palavras diferentes. O próximo da nossa lista eu coloco Paul Heyman. Paul Heyman que é o General Manager de Brock Lesnar, mas também já foi General Manager de outros, como o próprio CM Punk. E ele sempre possuiu um destaque no microfone, afinal é sua única função, já que Brock Lesnar é quem luta e ele é quem fala. A sua voz é irritante demais, mas mesmo assim ele consegue chamar a atenção do público quando fala. Geralmente os superstars da WWE recebem uma espécie de roteiro em suas promos, porém Paul Heyman já disse uma vez que os criativos nem sequer mais conversam com ele, apenas explicam a ideia que ele tem que passar e o mesmo vai lá e improvisa. Uma das principais características do Paul Heyman é o deboche. Ele simplesmente sabe como humilhar as pessoas que ele deseja falar mal. Além de que também ele sabe muito exaltar os seus clientes. No caso, já o exaltou muito CM Punk e principalmente Brock Lesnar. Ele é tão bom nesse quesito mix skill que já foi inclusive comentarista por uma época na WWE. O próximo que eu coloco na lista é The Miz. The Miz que no começo já tinha uma boa mix skill, porém eu diria que ele começou a melhorar e chamar a atenção depois com o tempo, mais ou menos 2016 pra frente. Por que eu digo isso? Porque as promos dele passaram a ser mais realistas. Às vezes parece que ele está falando a verdade, às vezes parece que ele está fazendo pipe bomb, às vezes parece que ele quebrou o script e aquilo não era para ele estar falando. É impressionante que independente de ele ser o vilão da história e independente dos exageros que ele coloca, tudo que ele fala faz sentido. Antigamente o The Miz falava bem, mas pra se achar. Depois ele conseguiu combinar isso falando um pouco da realidade e zombando muito dos demais superstars. Então ficou meio que uma mix heel perfeita. Geralmente quando um heel fala alguma coisa, na maioria das vezes você sabe que ele não tem razão. Mas quando o The Miz fala é muito difícil você não concordar. O próximo que eu coloco é CM Punk. Ele que se assemelha um pouco com o The Miz nesse quesito de falar verdades. Afinal, ele foi talvez o primeiro que fez esse tipo de coisa com sua Pipe Bomb em 2011, onde ele falou coisas sobre a WWE, John Cena, Vince McMahon, coisas que inclusive fizeram muita gente ficar chocado. Entretanto, ele mistura também um certo tom irônico, ele consegue ser irônico em muitos e muitos momentos. Independente de ele ter sido o vilão da história muitas vezes, as coisas que ele falava, a sua voz fazia as pessoas meio que talvez ficarem convencidas. Mesmo quando ele não falava a verdade, a forma como ele se expressava parecia convencer muitos de que aquilo realmente faz sentido, mesmo quando não fazia. O cara simplesmente tinha uma oratória muito bem aperfeiçoada, sabia improvisar muito bem e não cometia erros nas falas. E quando ele ficava bravo, meu amigo, segure, porque o que ele vinha de metralhadora era pra cima de todo mundo. Não poupava críticas a absolutamente ninguém. E como seu ego era muito grande, ele sabia como se exaltar a todo momento. Podemos dizer que o feito de ter batido o recorde de maior reinado da era moderna foi muito graças à sua mix skill. Um reinado que teve sim bons combates, mas muito dele foi carregado pelas promos. Bom, e por último eu coloco aqui Triple H.
Triple H que poucos comentam dele quando a questão é mix kill, mas eu acho que isso é pelo fato de que ele começou a se dar bem mesmo nesse quesito a partir do momento que ele começou com essa história de autoridade. Não que antes ele não fazia boas promos, ele fazia, mas não eram tão destaque como ficaram depois que ele entrou com essa facção. Suas promos ficaram cada vez mais sérias. E o que mais me surpreende no Triple H é que ele fala de uma forma muito calma e tranquila. O cara parece que nem sequer tem um roteiro, ele vai lá e simplesmente conversa normalmente. É igual quando você pensa em ir visitar determinado amigo para falar sobre determinado assunto. Ele parece que age da mesma forma, ele sabe o assunto, vai ao ringue e fala como se estivesse conversando com qualquer pessoa que ele fosse próximo. Eu diria que ele tem o mesmo poder de expressão do CM Punk. Às vezes ele não tem a razão, mas a forma como ele se expressa faz você concordar com ele. Os exemplos mais recentes a gente consegue reparar em sua rivalidade com Roman Reigns, com Seth Rollins e também a promo que ele fez com Mick Foley. Ele tem uma característica interessante de ir aumentando a voz conforme ele fala, assim vai dando cada vez mais ênfase na ideia que ele quer passar. Fora a grande capacidade que ele tem de utilizar palavras e trechos complexos. Às vezes é uma ideia que poderia ser passada com palavras bastante comuns, mas ele transforma tudo aquilo em uma espécie de poema, para deixar cada vez mais interessante. E bom galera, foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o top de vocês, eu tô passando aí umas menções honrosas, porque eu sei que tem muito cara que também é bom em promos, que eu não citei aqui, mas que é bom sempre relembrar. Comente o top de vocês, se inscrevam no canal se não for inscritos, deixa o like, até a próxima e fui!